Então, gente, tudo bem? Eu tô aqui em casa, né, no meu cantinho de trabalho, de estudo, né, com saudade de vocês. Espero que estejam com saudade também da escola, né? Mas a gente resolveu, né, fazer esse vídeo para poder revisar um pouquinho essas duas primeiras listas de atividades que eu mandei para vocês. Eu mandei uma primeira lista com 3 atividades e uma segunda lista também com as atividades e recomendei um vídeo, né? Espero que vocês tenham feito, né? Tenha feito a leitura das páginas que eu indiquei e assistido ao vídeo. Então, o que eu quero fazer nessa aula? Eu vou revisar com vocês essas duas listas que eu enviei. Eu vou corrigir essas questões que eu enviei e fazer um breve comentário sobre o assunto. Nós estávamos estudando, antes de vocês fazerem a primeira prova, eu comecei a estudar com vocês o capítulo 2 do Ético. Esse capítulo 2, ele é referente a fenômenos físicos e químicos. Então, vamos fazer um breve resumo para a gente poder corrigir as questões. Vamos lá. Bom, os fenômenos físicos são fenômenos que ocorrem sem que haja alteração na característica química da substância. O que seria isso? As mudanças de estado físico da água que nós estudamos no capítulo 1 são exemplos de fenômenos físicos. O ciclo da água da natureza é um fenômeno físico. A água de mares, rios e lagos evapora. Esse vapor de água em grandes altitudes condensa e forma gotículas de água. Nós não tivemos aí nada mais do que mudanças de estado físico, ou seja, a água do estado líquido passa para o estado de vapor e em grandes altitudes esse vapor se transforma em água líquida. Na mudança de estado físico da água, quando ela muda do sólido para o líquido, do líquido para o vapor ou gasoso, nós temos fenômenos físicos, ou seja, continua sendo a mesma substância química, a água, porém houve mudança no estado físico da substância. Então, todas as alterações físicas ou mudanças de estado físico, nós consideramos fenômeno físico. Um outro exemplo, uma outra definição que a gente tem é com relação ao fenômeno químico. O fenômeno químico é aquele que ocorre quando há alteração na composição da substância, ou seja, formam-se, através do fenômeno químico, novas substâncias. Então, por exemplo, quando a gente queima a madeira, quando faz uma fogueira, a madeira, ao final do processo de queima, de combustão, vai formar cinza e fumaça. A cinza e a fumaça, que se formaram ao final do processo, nos determina que esse fenômeno ele é químico, ou seja, houve a formação de novas substâncias químicas. Deixou de ser madeira e passou a ser cinza e fumaça. Então, eu pedi para vocês, na primeira lista, na primeira atividade que eu mandei para vocês, que vocês fizessem a leitura das páginas 17 e 18 do capítulo 2. Essas páginas trazem a definição de fenômeno físico, fenômeno químico e exemplos, inclusive bem ilustrado os exemplos, né, para que vocês possam comparar
através dos exemplos, fenômenos físicos e os químicos. E eu fiz 3 questões, né, a respeito dessas 2 páginas. Na primeira questão, o que é um fenômeno físico? De exemplo, você vai definir para mim, com base na leitura das páginas 17 e 18. Vocês vão definir para mim o que é um fenômeno físico e citar um exemplo. Por exemplo, o ciclo da água na natureza. Por exemplo, quando nós colocamos o gelo em um copo de suco e o gelo, né, que é a água no estado sólido, derrete, ocorre a fusão, né, de sólido para líquido. Na segunda questão, eu perguntei o que é um fenômeno químico. E aí vocês vão responder para mim, definir o que é o fenômeno químico e citar um exemplo. Então, o exemplo pode ser a queima da madeira, por exemplo, com a formação de cinza e fumaça. Há outros exemplos de fenômeno químico aí no livro. Coloquem para mim. Os exemplos, tem o exemplo do bolor, né, no pão, há outros exemplos aí, vocês vão anotar para mim, tá? Pelo menos um exemplo em cada questão. E eu pedi que vocês fizessem também o exercício da página 18, e eu vou corrigir com vocês aqui agora, ok?